Venho aqui para que você não morra de saudade. Se eu estou aqui, é porque eu não estou podendo estar aí hoje. Sim, o professor Tiagão está meio dodói, estou com o pé meio doente aqui. Não estou conseguindo olhar para ele com boas energias, mas eu estou aqui nesse vídeo para que você não fique sem falar comigo hoje. Vamos falar sobre a construção do mundo moderno. Vamos com a gente. Meus amigos, sim, a gente está falando sobre o capítulo número 3 do nosso módulo, a construção do mundo moderno. E aí a gente tem que pensar o que é ser moderno. Inclusive, se você deixar sua mãe e seu pai falar, eles até falam moderno, né? Eu acho engraçado isso. Eu acho. Isso que a gente chama de modernidade é um conceito bastante variável, assim, porque todo mundo se acha vivendo na etapa mais moderna da história. Todo mundo acha que está vivendo na plenitude, todo mundo acha que está vivendo no melhor momento. E isso faz um certo sentido, sim, certo? Só que, assim, o que a gente chama de idade moderna, era moderna, faz parte daquele conceito que você deve ter visto no ano passado, da divisão tradicional da história. Pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. A idade moderna, ela se inicia com a queda do Império Bizantino, tá? E ela se finda, né? Ela acaba ali com a Revolução Francesa em 1789. Este é o período que nós chamamos de Era Moderna. Nesse período a gente teve um monte de coisa interessante, né? A gente teve o Renascimento Cultural, que a gente já estudou no colégio esse ano. A gente também teve o surgimento das grandes navegações, né? E esses processos de navegações deram origem, inclusive, ao que nós chamamos de descobrimento do Brasil em 22 de abril de 1500, tá? A galera estava indo ali em busca das Índias, né? Querendo encontrar as especiarias, e terminaram aportando aqui no Brasil nessa data preciosa. Ou seja, na Era Moderna foi um período de muitas inovações, e por ter sido um momento de inovações e tecnologias, convencionou-se chamar de período moderno, porque ele trouxe supostamente muitas modernidades. Só que é inevitável pensar que nessa era moderna foi o período onde o ser humano, enquanto peça do universo, passou a ser muito valorizado. A gente via de uma Europa saída da Idade Média, onde tudo acontecia porque Deus queria e os seres humanos eram apenas uma marionete dos processos. Agora, na era moderna, o ser humano ele já é uma parte importante. Tanto que tem um movimento, mais uma vez, do Renascimento Cultural, que é construído em cima de um movimento chamado de humanismo, que era um movimento que tinha o objetivo de deixar o ser humano como uma célula mãe do universo, dar poder ao ser humano para que ele possa questionar, para entender o mundo, não somente tendo que aceitar as condições do mundo. Então, na era moderna, a gente teve avanços científicos poderosíssimos. E, claro, alguns desentendimentos, porque esses pensadores modernos, sim, eles tiveram períodos de muito risco de vida. Basta a gente ver os casos ali de Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno. Pesquisem esses nomes para que você saiba exatamente do que eu estou falando, mas foram pensadores que, por trazerem uma nova visão de mundo, tiveram suas vidas arriscadas. Nem tudo são flores na era moderna. E é nesse momento histórico também que surge o cientificismo, porque é muito fácil a gente falar em grandes navegações, mas a gente precisa entender e aceitar e reconhecer que esse fenômeno só foi possível por causa dos avanços científicos daquele momento. Colocar um navio dentro d'água e fazer com que ele chegue ao destino desejado não é tão simples assim. A gente precisava de todo um desenvolvimento técnico e tecnológico para que proporcionasse aos navegadores alcançar esse tipo de objetivo, né? Então, o cientificismo, que é esse movimento de valorizar o que é científico, ele surge também na era moderna. E eu já falei com vocês na sala, né, que o que é científico é aquilo que pode ser reproduzido, pode ser comprovado, é aquilo que segue um método. É isso que a gente chama de coisa científica. Mas é legal pensar também que esse movimento não ficou apenas no ramo das ciências científicas, assim, sabe? Ele também passou para as ciências humanas e sociais. Então a gente começa ali a ter o surgimento do movimento iluminista, que vocês vão ver com mais profundidade daqui a alguns meses, que era um movimento que estava questionando o absolutismo tão forte no final da Idade Média e início da Era Moderna. A gente também tem o surgimento das revoluções na Europa, principalmente as revoluções burguesas, que tem como principais personagens ali a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é essa que é mais famosinha, porque tem ali o surgimento do Napoleão Bonaparte na sua reta final. E esses dois processos revolucionários são processos que vêm ali para concretizar a vontade de uma maioria, que era uma burguesia que estava surgindo naquele momento. A burguesia foi uma classe social que surge junto com a Era Moderna, que bota dinheiro para as grandes navegações e que vai fazer com que os reis, que governavam apenas baseado nas tradições, comecem a ser um pouco desvalorizados e que a gente comece a valorizar mais outras partes da sociedade que faziam parte realmente dessa sociedade, mesmo que não fossem levadas tão a sério. Eu vou deixar a atividade aqui, calma, tira o sal da comida. Vamos ter atividades aqui agora para vocês fazerem na sala e que eu vou corrigir no nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência.
por você ser esse aluno maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí onde você puder, tá? Ou então, quando a gente chegar na sala, você me diz que esse vídeo foi massa para vocês. Um abraço, vejo vocês em breve. Tchau, tchau.